Então, esse filme teve nos primórdios da criação do trabalho, e uma coisa que nos fascinava muito em relação à obra do Ozu era esta tensão geracional que existia entre os pais e os filhos, e esta dificuldade, pronto, claro que num contexto do Japão, enfim... Anos 50. Sim, exatamente, portanto um contexto bastante distinto, mas interessava-nos muito esta necessidade de inclusão intergeracional em diferentes fases da vida, portanto estes filhos adultos e de que maneira é que, com o passar do tempo, a relação entre pais e filhos gera tensões e gera silêncios, gera dificuldades de comunicação, gera, enfim, buracos mesmo intergeracionais e incompreensões e desajustes, sobretudo emocionais, que eu acho que é aquilo que nos fascina mais, é esse desajuste emocional. E só completando uma ideia muito rápida, que aquilo que hoje se nota muito tem a ver com o tempo, com a aceleração do tempo. Sim, estamos a falar de um filme japonês com um tempo muito diferente. O próprio cinema japonês tem um tempo muito diferente, mas a questão do tempo da contemporaneidade, não haver tempo para dar atenção aos pais. Os pais vêm de fora e de repente aqueles filhos têm a vida construída de uma maneira em que é um desconforto receber esses pais. Pronto. E isto é os primórdios da nossa investigação. Entretanto, isto teve todo um percurso que já está bem longe, mas não podemos desvirtuar. Realmente, o ponto de partida foi isto, e esta questão do tempo acelerado. O tempo acelerado que se vive hoje, de repente, é um desconforto mudar a rotina. E a rotina tem uma aceleração que não nos permite reformular para respirar e, de repente, ok, os pais vêm, e agora? Temos que mudar o nosso tempo, temos que mudar a nossa rotina. E acho que posso acrescentar uma coisa que, pronto, nós ontem estivemos a filmar em minha casa e tornou-se bastante evidente uma coisa que se calhar nós não estávamos a pôr um foco assim intenso nessa inspiração, mas ela está lá e ela está lá propositadamente desde o início. E acho que é hora de assumir na nossa primeira entrevista para este espetáculo não, que de facto há uma piscadela de olho que não é ingênua à nossa contemporaneidade enquanto pessoas nascidas nos anos 80 e 90 que vivem em Lisboa numa situação altamente precária do ponto de vista habitacional. E acho que isso está na crista da onda, como se costuma dizer, dos nossos tempos, e isso está lá. E isso está lá, e acho que é uma provocação também passar de Viagem a Tóquio para Viagem a Lisboa. Interessa-nos trazer a ação para aqui, para hoje, aqui e agora, porque de facto isso interfere com a nossa existência. Não vale a pena, não estamos a fazer um trabalho político, ativista nesse aspecto, mas isso interfere com todos nós e com quem somos, e creio que a nossa geração dificilmente se esquece dessa realidade do cotidiano, não é? De vivermos em casas minúsculas, partilhadas, recebermos os nossos pais com dificuldade, que se calhar os nossos pais, quando recebiam os seus pais na nossa idade, era exatamente o oposto, não é? Eles é que tinham as condições e nós é ao contrário, temos que improvisar um cantinho para eles nos virem visitar, que é muito triste, não é? Então, eu vou começar porque acho que a Joana pode ter um ponto de vista interessante, porque o meu é mais óbvio, digamos assim, porque a minha mãe é retornada. Pronto, ela quando ouvir isto, porque é uma palavra muito delicada e logo aí se nota a pertinência deste assunto, porque é uma palavra que não se usa lá em casa e que ela é quase ofensivo, porque na verdade depois existe esta questão dos retornados que nunca foram, só vieram, que é o caso da minha mãe. A minha mãe já nasceu em Moçambique, a minha avó já nasceu em Angola, portanto é uma imigração muito lá para trás, não é? E chegam a Portugal em 76 pela primeira vez. O que eu senti, e desafiei a Joana de alguma maneira a entrar comigo nesta viagem,
literalmente e não literalmente, foi que o que nós fazemos no espetáculo é, acho que temos 2 núcleos-chave. Um é a família e o outro é o contexto em que esta família se insere. No caso, é uma família de retornados, sendo que isto é como se fosse, há uma, como é que se diz? Há um pontapé de arranque biográfico, mas depois perde-se totalmente. Portanto, no caso, o meu pai não era retornado, ou seja, não existe uma tradução biográfica, mas existe um contexto. E o que eu senti nos últimos anos foi que o facto... há circunstâncias, e nós exploramos isso no espetáculo anterior, que é mais sobre a família da Joana, na verdade. Há circunstâncias políticas e sociopolíticas da história de Portugal que despoletam este gap geracional, este buraco geracional que se fala no filme, que se fala no espetáculo, e o seio familiar muitas vezes é o sítio mais fervoroso para que essas diferenças de formas de estar no mundo, ideológicas, políticas, venham ao de cima de uma forma altamente emocional e altamente tensa, porque se mistura amor com ódio, se mistura o que é que se pensa com o que é que se sente, se mistura 2 realidades completamente distintas, porque, pronto, para não me estender muito, mas o que eu sentia muitas vezes ao conversar com a minha mãe, sendo que eu conversei muito pouco com a minha mãe para este espetáculo, que é muito interessante, porque era quase uma sensação mais do que uma pesquisa intelectual. Aquilo que eu fui conversando ao longo dos anos com a minha mãe era sempre... É como se ela não me entende, e isto até, vamos pensar na ficção mesmo, nem interessa se é verdade e se estas conversas existiram mesmo na vida real ou não, mas é quase como eu não entendo a ela, porque eu não vivi o que ela viveu, nem ela me entende a mim, porque ela não entende que eu já sou de outra geração ou seja, há aqui um desentendimento constante, que é um lugar de desconcerto, que eu acho que é um bocadinho onde assenta este nosso trabalho, que é tipo, como é que nós nos encontramos a meio caminho e será que isso é possível? Que é o que já fizemos no trabalho anterior, por isso é que eu acho que também é giro, porque acho que nós estamos a ficar mais velhas num bom sentido e que acho que continuamos... Não começamos do zero, nunca se começa do zero, não é? Eu acho que nós estamos a fazer um percurso de reflexão e de pensamento e de leitura e de tudo mais, que é um caminho, e acho que esse caminho começou no teu trabalho, curiosamente, na Revolução que me ensinaram. Por isso é que eu acho giro isso. Nós dizíamos na brincadeira, quando começámos este projeto, quando arrancou o tema família, era o núcleo forte. Queríamos trabalhar a família, estas tensões, o que é um lugar muito privilegiado onde muita coisa pode acontecer, não é? E nós brincávamos no início do projeto, porque a Rita dizia: Joana, já falámos da tua família, agora vamos falar da minha. Claramente o projeto não é biográfico, é preciso levar, porque, é que não é mesmo biográfico. Porque até pode ser mal entendido, porque claro, nós falamos de um racismo estrutural, que nós pomos à vista. Na peça há um pai racista. Exato. Pronto, meu pai faleceu há 20 anos e não era racista. Juro. Nem era retornado, que é o mais importante. Portanto, enfim. E portanto nós brincamos um pouco com isso. Pronto, falámos no projeto passado sobre a Revolução que me ensinaram, que é uma história muito biográfica, a partir de entrevistas com a minha mãe sobre o meu avô e a viagem que o meu avô faz. Vai para o Brasil depois da Revolução, etc., e contextualizar esse porquê. E de repente agora entra o tema dos retornados, que têm pontos em comum e não, ou seja, é muito difícil. Realmente cada história é uma história muito difícil de generalizar, e aquilo que sentimos na Revolução e aquilo que sentimos aqui, isto são só pequenos puzzles que vão montar a nossa história recente. São pequenos contributos para montar a grande narrativa que é os últimos 50 anos, 60, se quisermos. E
E eu acho que nós andamos a flutuar, e já entramos na Isabela Figueiredo e no texto, etc., mas andamos a arranjar um equilíbrio sempre entre esta coisa universal, a família temos todos, pai e mãe temos todos, silêncios, desconfortos em casa, toda a gente percebe o que é que isto significa. Vamos buscar uma especificidade, os retornados, um pai racista, para gerar esse silêncio, para gerar esse desconforto, esse conflito intergeracional. Então esse balanço que nós estamos sempre a tentar concretizar entre aquilo que toda a gente consegue identificar, porque duvido que haja jantares de família em que há sempre um desconforto, seja ele psicológico, emocional, por causa de uma ferida qualquer da infância, seja ele por questões ideológicas e aquilo que nós sentimos, e isto realmente sente-se em casa e no grupo, entre os amigos, etc., é que realmente a ideologia está a criar fraturas que eu desconhecia há 20 anos atrás, e há 20 anos atrás eu já era uma mulher adulta. Portanto, os tempos falam disto, cada vez a coisa é mais acentuada, a extrema-direita a entrar e provavelmente temos pessoas da nossa família que votam bem mais extrema-direita do que aquilo que imaginamos. Sim, é desconfortável ter que lidar com isso em casa. Nós estivemos no Brasil há 3 anos o microfone. Estivemos no Brasil há 3 anos e calhou nas eleições. E a quantidade de amigos e colegas que as famílias tinham-se desmembrado, tinham deixado de se falar. Nós até tivemos recentemente essa conversa com a nossa assessora de imprensa, porque ela é brasileira. E foi muito giro, porque ela estava a tentar entender melhor o espetáculo e estava a perguntar se esta família representava grande parte das famílias portuguesas. E eu expliquei-lhe, porque pronto, ela certamente não estará tão dentro da história de Portugal como nós, que é natural, não é? Porque também não estou dentro da história do Brasil com essa profundidade. E eu assim, olha, na prática não, porque realmente o fenómeno dos retornados tem uma grande especificidade, mas representa, em relação àquilo que tu estavas a dizer, é este assunto, que é um assunto chave para nós, porque aborda assuntos que nos interessa discutir, como o racismo estrutural, o colonialismo, tudo isso. Portanto, não é ingênuo de maneira nenhuma, é o assunto, mas ao mesmo tempo há outros assuntos que poderiam entrar nesta história e ser esses os assuntos. Ou seja, se calhar se isto se passasse no Brasil, a questão era o pai que vota no Bolsonaro e como é que isto se resolve. Enfim, que é giro, portanto é super generalista, esperamos, num bom sentido, mas ao mesmo tempo é muito específico, porque... enfim, pronto, é isso. Então, até posso começar com a história engraçada. A Rita estava numa piscina a ler A Gorda, da Isabela Figueiredo, e nós tínhamos outras pessoas, até tínhamos assim vários escritores em mente, e a Rita, nesse dia, diz-me: e se fosse a Isabela Figueiredo, se nós queremos entrar pela via do assunto dos retornados, etc., se nos interessa este conflito entre pais e filhos, se queremos abordar o termo do racismo, etc., a Isabela é a pessoa com propriedade para falar destes assuntos. E tem a idade da minha mãe, veio para Portugal no mesmo ano e eu comecei a achar muitas coincidências. E por isso achámos que precisámos de falar com ela, falámos com ela. Vou agora saltar etapas, mas depois completas. Fomos falar com ela. Foi assim um namoro que levou ali umas semanas a acontecer, porque, claro, nós tínhamos que definir muito melhor na nossa cabeça o que é que queríamos dizer para a Isabela poder nos ajudar, e fomos construindo isto. Tivemos algumas residências artísticas com ela, fomos visitá-la a Arraiolos, tivemos uma semana maravilhosa, uns dias maravilhosos a trabalhar, a conversar todos juntos com os atores, a Rita, eu, a produzir textos, parecíamos todos os alunos dela. Foram momentos de muita intimidade e de muita complicidade, foram momentos muito, muito bonitos. Em casa dela, a escrever textos, a partilhar textos uns com os outros. No dia seguinte a Isabela fazia propostas de excertos, de coisas que tinha escrito a partir dos nossos textos, e foi assim durante
uma semana em dezembro, foi assim durante uma semana em janeiro, com os atores todos, foi muito giro, e com ela, sempre nesta partilha de material. E depois, no início do processo, ela entregou-nos, faseadamente, foi-nos entregando o texto, e aí começa um trabalho de colaboração também cada vez mais profundo, onde nós, como atores, percebemos a necessidade de olhar para um texto escrito por uma pessoa que vem de literatura, olhar para aquele texto como um texto para teatro. E foi outra camada que foi muito interessante, e acho que é, para mim, a parte mais gratificante so far deste projeto, porque nós os 6, juntamente, claro, com tudo que a Isabela nos avançou, nos deu para a mão, nós os 6 temos tido assim uma experiência, diria, claro que a Rita e eu avançámos com a ideia, avançámos com tudo isto, etc., mas tem sido, de facto, uma cocriação e tem sido muito gratificante, porque a contribuição que nós todos damos para tornar este teatro é muito bonito. Sim. É uma coisa que nos une muito, estamos completamente dentro disto, no sentido mais democrático possível. Há muito pouca hierarquia, para além de que estamos todos como atores, nós as duas como criadoras também somos atrizes, por isso há assim uma quebra total de hierarquias aqui, que eu acho que é uma coisa que me tem dado muito gozo neste projeto. Sim, essa transição, não é? Que é muito curioso, nós realmente tivemos de injetar cena e teatro num texto, não é? Já dizia o nosso amigo, que teatro não é literatura, não é? Então esta tradução para a cena foi assim uma viagem muito intensa, de muito trabalho, de pegar no texto da Isabela e dar-lhe corpo e mexer nele e alterá-lo, na verdade, profundamente, apesar dele ter muita coisa do original, mas fazer esta transformação, esta lagarta que vira borboleta, não é? Porque realmente fazer a cena tem outro ritmo, tem outro tipo de construção, e é quase um workshop de escrita para teatro. De escrita para teatro. Adaptação para teatro. Juntando a isto, uma coisa que também é fulcral neste trabalho, que é o Fernando Nobre, que é o Silk. Nós temos este privilégio de ter o Fernando Nobre no nosso elenco, que também é músico, ou seja, quer dizer, é um privilégio tê-los a todos, não é? Mas este facto dele também ser músico, e ele tem um álbum que lançou em 2023, que se chama Diz à Mãe que Está Tudo Bem, que é precisamente, ele também, biograficamente, não a personagem, não é? O ator, também é retornado de Moçambique. Pronto, há esta coincidência belíssima. E ele lançou este álbum em 2023, que é precisamente uma viagem pela sua biografia e pelas suas raízes africanas e toda uma reflexão sobre o retorno do ponto de vista musical. Ou seja, é basicamente um presente que o universo nos deu, porque está 300% alinhado com o que nós estamos a fazer. E a certa altura eu fui ver um concerto dele há umas 3 semanas atrás, eu e o Miguel Nunes, e nós já conhecíamos a obra e já tínhamos canções dele no espetáculo, mas quando vimos o concerto ficámos com a certeza de que era preciso convocar mais a obra e o universo musical dele, porque era realmente uma pérola que se calhar estamos a contar demais. Devíamos dizer assim, não, isto está desde o início previsto. Está na ficha técnica, o Silk Nobre não é isso, mas se calhar ficava-nos melhor dizer, não, isto foi tudo previsto desde o início. Não, espera aí, agora defendo. Nós fizemos audição para várias pessoas e o que o Fernando nos apresentou foi um dos temas dele, que é um tema que parece escrito para o nosso espetáculo, porque é precisamente uma pequena biografia da chegada dos pais, e dele, dos irmãos, inclusive ele, a Lisboa, e o facto dele sofrer na pele o racismo, e a música é absolutamente brilhante. E ele fez uma audição brilhantíssima e foi baseada numa história biográfica.
E nós desde o início sabíamos, podemos usar os teus temas, podemos usar as tuas canções, prevíamos na audição. Só que em vez de 2, agora usamos pai 8, ou seja, venham ver um concerto de Silk Nobre, se não vos apetecer ver teatro, venham ver É um concerto. É trabalhar um bocado com... não são ready-mades, mas eles já têm muita coisa conquistada. É muito confortável trabalhar com atores muito fortes, que também encenam, que também percebem a dificuldade da criação, que encenam e são intérpretes. Por isso é muito completo. Eles dão-nos muito apoio nisto tudo. Não sentimos-nos muito apoiadas, eu acho que é a palavra. E cada um traz coisas diferentes, é muito bonito, está a ser mesmo muito bonito nesse aspecto. Olhamos-nos todos uns pelos outros e isso é não se diz dádiva, mas é muito bom, é muito confortável trabalhar assim. Apesar de ter sido um processo... Contratem-nos imenso, que eles são incríveis. Apesar de ter sido um trabalho implicou muito esforço. Isto implicou muito esforço, esta adaptação para teatro. Tudo isto, apesar de tudo, é novo para nós. É novo, é um formato novo, estar a trabalhar a partir de um texto de uma autora com quem trabalhámos em colaboração no início, apresentou-nos uma peça já com um esquema montado e nós tivemos que desmontar o puzzle para fazer disto teatro. Foi moroso, não podemos dizer que não foi... Até porque estar dentro, nós sermos atrizes, também torna tudo isto muito moroso. É um trabalho lento e complexo. Olha, se as pessoas discutirem no fim, como discutiram sobre o teu trabalho, se no final, quer dizer, a gente nunca pode prever o que é que queremos que o público sinta, ou viva, ou fazem aquilo que bem lhes apetecer. Era impensável fazer isso. Mas realmente essa sensação de no final as pessoas ficarem a conversar e a discutir, e acho que já é qualquer coisa. Acho que pode ser muito interessante levar este trabalho a estas cidades todas que vamos levar, porque é o território português, assim, na sua diversidade, mais para cima do que para baixo. Temos que arranjar vendas para o sul, para o Algarve e para o Alentejo, que não temos ainda, mas é muito interessante porque é isso. Acho que cada tecido assim territorial terá as suas tensões e as suas histórias, e acho que isso pode ser muito gratificante. As pessoas que têm assistido aos ensaios não são muitas, mas há esse confronto com a história de cada um, eu acho, porque toda a gente tem uma família, como disse a Joana, e toda a gente tem stress em casa, mais ou menos. Muitos. Todos esperamos do que mundo. esperamos que sim. Projetos concretos, vão coisas acontecendo nas nossas cabeças, mas sim, nós temos de continuar, porque o clube, na verdade, já existe desde 2018. Nós todos os anos vamos fazendo... Assumimos a nossa relação escondida, a nossa relação com a nome. A gente casou-se oficialmente. Não, olha, eu gostava muito, vou dizer isto publicamente, eu acho que nós vamos receber os sustentados. ganhar os sustentados. Pronto, podemos já ir pedindo aqui publicamente os sustentados. Se nos estiverem a ouvir. Sem candidatura, eventualmente, exato, até sem candidatura. A gente trata de... Não, olha, por exemplo, posso desde já partilhar, mas isso ainda não existe, de facto. Só existe, já existe uma equipa e já existe uma ideia, mas não existe dinheiro ainda. Gostava muito em Guimarães de investigar um bocadinho mais esta questão, agora se calhar mais biográfica, da chegada da minha família da África para Guimarães, que também é assim um movimento geográfico curioso, não é? Ir de Maputo para Guimarães é assim surpreendente, no mínimo.
E depois eles ficam num bairro social, em Guimarães, alojados, que se chama carinhosamente de Jagunços, portanto já se está a perceber. E acho que tenho um projeto desenhado que pretende refletir um bocadinho sobre este período e esta chegada e esta tensão que existe entre os retornados e as pessoas que já cá estavam, e como é que se diz, esta integração curiosa nas várias cidades pelo país fora, desta gente toda que veio nesta ponta aérea alucinante. Mas ainda está muito. Temos a tua avó e a avó Nabónica. A avó o quê? A avó da A Mónica. Mónica Mónica. Porque se a gente Sim, olhar para temos trás, para o muitas nosso ideias, percurso, temos muitas ideias. Esta é uma só. e não querendo tornar a coisa também muito monótona, mas de facto a questão da família é uma coisa é uma coisa que está sempre ali na nossa cabeça. Nós, inclusive, tínhamos uma peça do Jean-Pierre Bacri da Agnès Jaoui, Air de Famille, e que correu muito bem. Nós fizemos esse espetáculo num café, perto da Culturgest, e a família realmente é esta universalidade. É um sítio onde é um núcleo, realmente é um terreno onde muita coisa acontece, onde a política acontece, onde traumas, onde o teatro também acontece com muita pujança no seio familiar. Isso é engraçado, porque se a gente olhar com algum cuidado para trás, vai acontecendo, não de forma muito linear, mas vai acontecendo. Eu acho que há outro assunto que também volta muito, e aproveito para divulgar, que na verdade também é o clube, porque assim, a partir de agora tudo o que eu fizer é do clube, porque enfim, somos nós. Eu vou estrear um espetáculo meu em setembro em Bruxelas, que é uma versão de um trabalho que eu fiz em Guimarães, que é uma visita guiada performativa a um bairro em Bruxelas, a partir de testemunhos e de pontos de vista dos imigrantes que lá vivem, que é outro assunto que me é muito caro, e eu acho que percorre também o clube e percorre a nossa história, que é esta questão da migração, do movimento, não é? Do movimento geográfico, que eu acho que precisamente esta família tem esta tensão neste espetáculo que estamos a falar hoje, porque existe portanto, esta ideia de o movimento que existe, que nós movimentamos de uns sítios para os outros, e a nossa identidade, eu acho que, pelo menos para mim, e tu acabas... É muito inerente, que às vezes até eu vivo eu sou nascida no Brasil, cresci no Brasil, e realmente isso faz parte, só que isso é a família, porque tudo isto, a causa destas mudanças, no meu caso, começa por ser por razões políticas, mas de facto isto vem mudar muito a geografia, a tal geografia emocional. A família está partida. Eu tenho uma família partida, metade da família num sítio, metade no outro. Claro que isto vai me informar como pessoa, claro que isto informa a minha maneira de estar, de olhar também para a imigração, de olhar para os outros. Muito obrigado.